Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido. Tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio Fraternal. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. O Evangelho é este momento tão gostoso de união entre a família, entre amigos, como aqui estamos, para aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. Hoje, no nosso Evangelho, nós vamos estar falando sobre o Cristo Consolador. Esta lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o jugo leve. Então, para aqueles que quiserem pegar o Evangelho para acompanhar a leitura conosco, fica aí o convite. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que não sabem como fazer o Evangelho, além de terem a oportunidade de acompanhar aqui como vai ser feito, há também na página da Fraternal todo o roteiro, dizendo como fazer este Evangelho. Então, acessem a página fraternal.net.br. Lá tem todas as informações necessárias para que a gente acompanhe o Evangelho. Hoje, eu, Patrícia, estou comandando o Evangelho. A nossa prece inicial vai ser feita pela Mara e pela Natália. Depois a leitura vai ser feita pela Andréia. Abre-se então os comentários. Os comentários é uma forma muito simples de se dizer o que a gente leu. É a interpretação do trecho lido. Após os comentários, a gente faz as vibrações. Hoje quem vai fazer é o Ivan. E por último, agradecendo esta oportunidade, a prece final feita pela Miriam. Certo? Então nós vamos iniciar nosso Evangelho agora, que todos estejam preparados, que a gente possa realmente absorver todos os ensinamentos na noite de hoje e reservar toda essa energia positiva para a nossa semana. Então vamos todos agradecer por estarmos aqui mais uma vez e nos ligar à equipe de benfeitores do Evangelho no Lar, e junto deles vamos até Jesus Cristo, nosso mestre, nosso amigo, o nosso amparo, Jesus. Vamos trazer Jesus para dentro de nossos lares e pedir a Jesus para que abençoe a todos nós, para que abençoe os nossos entes queridos, os nossos familiares, todos que residem conosco. E que Jesus ilumine os nossos lares, que a sua luz permaneça, que o seu amparo, a sua força, o seu amor esteja sempre em nossos lares e nos acompanhando no nosso dia a dia. E agora, a Natália irá fazer a oração de São Francisco. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar
que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Esse trecho é um trecho assim muito bonito do Evangelho, porque ele nos fala realmente do consolo que Cristo nos dá. Cristo, ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Então veja, ele nos dá a esperança, né? Para aquele que tem Jesus no coração, para aquele que tem Jesus na sua vida, para aquele que realmente compreende os ensinamentos de Jesus, não há carga pesada. Sempre o jugo é leve. Mas, como ele coloca aqui no final, né? A condição é que a gente pratique o amor e a caridade. Porque o amor e a caridade por si só é este Cristo em ação. É este consolo às nossas almas e às almas alheias. Quando a gente pratica o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor puro, o amor sem intenção de receber nada em troca, nós já estamos recebendo muito. E a caridade é o ato que promove este amor ao semelhante, este amor expandido para fora de nós. Então o jugo é leve quando a gente tem Jesus realmente dentro do nosso coração. Abertos os comentários. Como a Patrícia disse, o jugo de Jesus é leve. O que é jugo? Jugo é a opressão. Só que Jesus não nos oprime. Por isso que ele diz que o jugo dele é leve. Então, quando nós conseguirmos nos elevar a Jesus, mas nos elevar de coração e de espírito, deixando de lado os dogmas, preconceitos, o nosso orgulho, e agirmos com humildade e segurarmos em suas mãos, ele vai nos aliviar. O que temos que fazer? O que ele pede para que façamos? Que tenhamos a caridade e que atuemos em nossa vida, que pautemos a nossa vida no amor. Por quê? É uma lei? É uma regra? Não, não é uma regra. É que quanto mais nós desenvolvermos a prática da caridade para com o nosso semelhante, quanto mais nós amarmos, agirmos pelo amor no nosso dia a dia, mais nós vamos nos elevar e mais fácil vamos chegar a Jesus e vamos sentir a sua força. Porque as coisas caminham juntas, a nossa elevação e o sentir Jesus, a força de Jesus plena atuando em nossas vidas. Ele disse
Vinde a mim, vós que sofreis, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Porque a felicidade não é desse mundo. Então todos nós sofremos, todos nós. Mas conforme nós vamos evoluindo, batalhando as nossas dores diárias, mas evoluindo, pautados na lei do amor, mais nós vamos encontrar a paz, encontrar a serenidade. E mais nós vamos acreditar, ter a confiança na fé do futuro, na fé em Jesus Cristo, no amor de Deus, nosso Pai, para conosco. Essa fé, essa confiança que faz com que acreditemos realmente que nós somos seres imortais e o nosso sofrimento vai passar uma hora. Ele não é eterno, mas temos que evoluir. Conforme mais evoluímos, mais paz nós vamos ter. E mais o jugo de Jesus, que não vai nem ser jugo que não é, né? Mais vai ser leve. Mais nós vamos sentir o seu carinho por todos nós. Bom, o texto foi bem claro e a Patrícia e a Mara praticamente não deixou espaço para a gente fazer nenhum tipo de comentário. E o texto é realmente muito bonito. E nos traz também muita responsabilidade na compreensão dessa vontade de que Cristo tem de passar para nós esses ensinamentos. No nosso dia a dia, nós muitas vezes nos pegamos reclamando de muitas situações. No dia a dia, nós achamos que estamos carregando um fardo pesadíssimo. Achamos muitas vezes que estamos sendo injustiçados. Nos achamos desrespeitados. Nos achamos, às vezes, sem oportunidades. E a gente só está olhando para dentro de nós, só está olhando ao nosso redor. A gente não consegue enxergar as coisas que acontecem na nossa vizinhança, no nosso amigo, na nossa própria família. Porque tudo isso que vocês disseram é a pura verdade. A gente tem que se basear nas lições do Cristo de caridade, de amor. Mas como somos imperfeitos e ainda estamos em evolução, nós caímos nestas tentações das nossas reclamações. O que talvez nós tenhamos que fazer através do Evangelho, quando nós começamos a aprender e entender um pouquinho mais sobre o Evangelho, talvez seja concentrar um pouco mais toda essa energia na nossa rotina diária, tentando praticar um pouquinho mais aquilo que nós já entendemos e já sabemos. Olhar para o próximo com um pouquinho mais de carinho, com um pouco mais de compreensão, e não se preocupar tanto com as coisas que são obstáculos naquele momento para nós. Porque, como vocês também já disseram, nós temos que ter aquela visão futurista, aquela visão da eternidade. E é difícil a gente se contentar com a situação atual se não acreditarmos numa vida melhor. A tendência é ficarmos realmente revoltados, tristes, amargurados, deprimidos. Quando nós compreendemos a mensagem do Cristo, de que estamos aqui, como vocês já disseram e repetiram, para melhorarmos, aprendermos, observarmos o nosso próximo, as suas necessidades, as suas carências, que muitas das vezes são muito maiores do que a minha. E eu nunca me preocupei com aquele meu próximo. Quando eu passar a me preocupar com isso, as coisas vão ficar mais leves para mim. Eu vou me sentir mais suave, mais leve, à vontade, para poder continuar nesse processo de evolução, né? A gente sabe que é tudo difícil, porque falar é uma coisa mais fácil do mundo, a gente compreender o texto e falar sobre ele. O duro mesmo é chegar amanhã, quando nós acordarmos e irmos para os nossos trabalhos, é colocar esta lição em prática. Isso que é difícil. Mas através da execução do Evangelho, eu tenho certeza que nós vamos compreendendo cada vez mais, e amanhã, quando surgir uma situação, nós vamos lembrar do texto lido. Nós vamos lembrar dos comentários que foram feitos. Isso nos auxilia
a subir um pouquinho mais a escadinha da evolução. Não é isso? Um dia eu vi uma coisa que era assim, uma frase. Jesus acolherá o coração de quem precisa, de quem está mal e de quem está triste. E eu descobri que isso é verdade. Se você passa um momento de necessidade, Jesus vai estar com você. Jesus vai acolher você. Jesus vai olhar você, porque ninguém é perfeito. Todo mundo fica triste, todo mundo se sente excluído, todo mundo se sente mal. Pelo menos uma vez na vida. Mas Jesus sempre vai te ajudar. E Jesus também não te julga. Porque ele não te julga se você é bonito, se você é feio, se você é rico, se você é pobre. Ele não se importa disso. Mas se você faz a qualidade, se você faz o bem, se você se ama, se ama o próximo, ele vai te julgar, mas de uma maneira boa. Se como, tipo, aquela pessoa é boa, mas se você é orgulhoso, ele não gosta. Mas se você faz o bem e ajuda o próximo, aí sim. E só isso. Boa noite. Eu lendo o texto, ele me remete a muitas reflexões pessoais, porque cada um interpreta o texto devido à sua evolução íntima e às suas experiências. Todos nós aqui, a grande maioria, já deve conhecer um texto chamado Pegadas na Areia, onde a pessoa, conforme vai revivendo a sua vida, vai vendo que nos momentos mais difíceis haviam apenas 2 pegadas na areia. E ele se pergunta e pede para o mestre, por que nas horas mais difíceis eu estive tão só? E o resto do tempo eu estive com uma pessoa me acompanhando porque havia 4 pegadas na areia. E Jesus responde, porque nas horas de sofrimento eu te carreguei. E se somos tão carregados, e se sou tão amada ao ponto de ser amparada pelo plano espiritual, amparada por irmãos espirituais que me amam, a única coisa que o texto me lembra é que ele está me pedindo, Cristo me pede, que eu ame. Um gesto simples, que dele deriva muitas outras gestos, caridade, tolerância, humildade, que são filhas do amor. O texto traz muitas reflexões, e se pudéssemos todo dia ler um pedacinho dele e colocar realmente em prática dentro de mim o amor, eu entenderia que Cristo nos ensinou que o jugo dele é leve, o fardo é suave, porque ele já passou por esse processo de evolução. Ele já teve esse processo de evolução e ele está numa faixa onde ele pode vir aqui, ser nosso tutelar, nosso mestre, nosso governador planetário, que ele nos ama de uma tal forma que gostaria de nos ensinar a amar. E constantemente esse ensinamento é dado a nós. Por mais que seja difícil passar pelo problema que passamos, de pandemia, de desemprego, o problema é social. Ele nos chama para que observemos aquilo que Jefferson falou, o próximo. Porque nós já estamos num momento da nossa escala evolutiva onde precisamos entender que o outro é meu espelho. O que eu sofro, ele também sofre. E a espiritualidade está nos chamando a trabalhar pelo bem. E se eu, enquanto ser humano, puder todo dia praticar um pouquinho, mas um pouquinho desse amor dentro do meu coração, isso vai se tornando algo que vai reverberando em todos os lugares que eu estiver. E não precisa ser uma pessoa legal. Você precisa ser você. Você precisa amar. Você precisa elevar seu pensamento a Deus e pedir:
ame esse planeta como eu aprendi a amar, como eu quero aprender a amar. O texto é imenso, aquilo que eu disse. Ele me leva a muitas reflexões íntimas, que é a única coisa que eu preciso perguntar para mim: quanto eu tenho o poder de amar? Quanto eu coloco esse amor em movimento? Mais alguém? Eu entendo dessa lição, apesar que também já falaram muito, né? Só vou complementar um pouco mais do que foi falado. É que eu entendo assim, quando eu vim de a mim, eu falei assim, vem comigo. Lembra do que eu falei? Lembra que eu contei para vocês? Vem comigo, acredita no que eu disse. Tenham fé, acreditem em Deus, Ele é amor. Se Ele é amor e a sabedoria, se a justiça extrema, então tudo o que acontece tem um motivo, né? Tem uma razão de ser. E quando a gente tem fé e acredita que Deus é o amor, e é justiça, e é bondade, nada que pode acontecer com a gente é para o nosso mal. Então é um aprendizado. Às vezes a gente sofre, se acha que não vai ter mais conserto as coisas, se desespera. Neste momento a gente acha que é muito difícil, que a gente não vai conseguir. O fardo, né, sobre os nossos ombros é mais pesado do que deveria, mas a gente tem que ter fé. Então eu entendo esse vinde a mim com isso, vem comigo, acredita no que eu estou te dizendo. Deus é amor e Ele só quer o nosso bem. Segue meus ensinamentos, aprende a confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes a gente não enxerga essa bondade, né? A gente, por conta da nossa tristeza, da nossa amargura, do peso da situação, a gente não consegue enxergar. A gente acha que realmente não tem mais jeito, que é muito difícil, como que vai passar por isso, mas sempre tem um motivo, e quando a gente passa pela situação, olha para trás, a gente vai perceber que aquilo foi o melhor que poderia ter acontecido para a gente naquele momento. E aquilo faz com que a gente cresça de uma maneira tão grande depois, que se não fosse por aquele sofrimento, a gente não ia ser tão forte, ou tão corajoso, ou ser a pessoa que nós somos. Nós somos o que somos hoje, devido às nossas experiências, boas e más. E é isso que vai tornando a gente quem é. Então, a gente tem que confiar. Para mim, a lição que fica dessa passagem do Evangelho é a fé. Mais alguém? Vai falar? Pode falar. Assim, algumas pessoas ficam reclamando da vida, né? Que algumas pessoas passam por certas necessidades. E ninguém é perfeito, né? Tem gente que às vezes reclama, tem gente que às vezes não reclama, né? Só que Deus, Ele dá o jugo leve, né? Não é aquele jugo, Ele dá só uma liçãozinha. Se a gente conseguisse praticar um pouquinho da caridade, sentir o que tem dentro do nosso coração, a gente podia praticar todo dia isso, que o nosso coração sente. A gente não precisa se esforçar. Se a gente, pelo menos, escutasse nosso coração e percebesse que Deus está sempre do nosso lado, a gente podia refletir, né? Porque Ele nunca saiu do nosso lado. E Ele sempre passa alguma liçãozinha pra gente, e eu aprendo muito. Agora que eu tô fazendo Evangelho, eu já aprendi várias coisas. Eu até tenho uma pasta que eu guardo todas as folhas do Evangelho. Aí quando acabar o ano eu vou ler todas. Acho que vou até grampear, né? Que eu vou ler tudo um pouquinho cada dia. Mas outro dia eu até colei uma folhinha lá na cozinha pra gente, às vezes a gente ler. Mas assim, a gente podia
escutar nosso coração, eu recomendo escutar um pouquinho o coração e praticar um pouquinho da caridade. Olhar com carinho, sentir o carinho, que Deus sempre vai estar do nosso lado e nunca vai sair. Como todos já falaram, né? Então, é muito bem essa questão de que a interpretação, essa questão do jugo, está muito ligado a quanto que cada um pode suportar. E o Cristo, no seu imenso amor, ele passou por tudo aquilo que as situações adversas que nós, seres encarnados, possamos passar. Ele passou por injúrias, passou por necessidades, ele passou por privações, ele foi açoitado, ele foi castigado, ele foi injustiçado, foi punido por coisas que ele não fez, né? Punido por fazer o bem. Então, qualquer situação que nós possamos passar ou estamos passando, quando que ele nos chama e falar, venha até mim, ou seja, olhe para mim, eu passei por isso e você também pode passar. Passar como? Ali, o Evangelho nos mostra, e a nossa vida não se encerra aqui. Então, a preocupação que hoje nós vivemos, essa preocupação de que eu preciso melhorar hoje, eu preciso resolver hoje, eu preciso... o imediatismo é que muitas vezes nos colocam ou complicam a nossa situação. Então, o que o Evangelho nos pede, e frequentemente nas suas passagens, é paciência, paciência e paciência. E amor. Sem amor por nós e sem amor pelo nosso próximo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum e nós não vamos conseguir evoluir e nós vamos continuar patinando nesse ambiente de sofrimento. É lógico que uma situação como todos nós estamos passando por uma pandemia, uma doença que assola a humanidade, a gente pode achar que isso foge ao nosso controle, mas isso também está dentro de nós, fazermos a nossa participação. Se nós nos unirmos e fazermos aquilo que nos é pedido, cada um fazendo a sua parte, com certeza essa situação se extinguirá em muito breve tempo. Mas, infelizmente, a gente ainda continua duvidando ou não acreditando de que a vida vai seguir. Bom, ainda só complementando, porque tudo foi muito bem dito aqui por cada um, todo mundo contribui um pouquinho. Eu acho que o que o Ricardo mencionou agora é importante da gente lembrar, casando aí com o texto de hoje, o quanto esse fardo é suave para nós. O fardo da pandemia. Por quê? Porque essa pandemia está assolando, né, está atingindo pessoas próximas a nós, pessoas do mundo todo, mas se a gente parar para pensar, a situação poderia ser bastante mais grave do que está sendo. Então a gente está tendo uma grande oportunidade de colocar em prática o que está sendo dito nesse texto. Considerar isso uma coisa leve, suave, porque poderia ser muito pior, e encarar as dificuldades que nós estamos atravessando, e todos estão atravessando de uma forma ou de outra, encarar isso como uma grande oportunidade de se modificar, de pensar um pouco mais no próximo, no semelhante, naquele que é nosso irmão. Vemos, né, na mídia,
notícias, TV, muitas pessoas se mobilizando em prol do seu próximo, se mobilizando para fazer a caridade. Então eu acho que a gente tem que ter essa visão nesse momento. Eu lido com muitas pessoas, converso com várias, então é uma tendência da pessoa analisar a sua própria situação, a sua dificuldade, aquilo que está lhe corroendo, lhe pesando, lhe fazendo sofrer. Mas é bem o que todos aqui falaram, é só olhar para o lado e você vai ver alguém com uma dificuldade maior, com uma provação maior. E muitas vezes a gente pode fazer algo por essa pessoa. Às vezes até só simplesmente ouvir para que ela se alivie daquele momento. Então, amor e caridade, que são as determinações nesse texto trazidas a nós pelo Cristo, amor é simples, é você ter ele em seu coração. E caridade é colocar esse amor em ação, esse amor em movimento. Estendê-lo ao próximo, àquele que é o nosso semelhante, o nosso irmão. É isso que eu acrescento. Mais alguém? Bom, muito lindo tudo que foi falado, muito pertinente. Eu penso que todos nós temos sempre algo a interpretar, a dizer. Aqueles que estão nos ouvindo certamente também têm aí a sua opinião, o seu dizer. E vamos aceitar o convite de Jesus, o convite de sermos melhores, o convite de fortalecermos a nossa fé, a nossa confiança. Tudo passa. Nós estamos aqui de passagem e temos que fazer na nossa existência o que for melhor, para que a gente possa sair daqui melhores também e seguir para situações mais felizes, né? Então, eu penso que essa é uma grande lição, como foi dito, é uma lição para a gente ler, reler, estudar, aprender, exercitar, porque talvez o que seja mais difícil no Evangelho é o exercício, mas é o convite que Jesus nos faz. Como a nossa amiguinha disse aqui, né? Deus dá sempre uma grande ajudinha, não é assim? É uma ajudona, uma grande ajuda Ele nos dá. E vamos confiar nesta ajuda que Deus está nos dando, neste fortalecimento que Jesus nos dá todos os dias, e parar de reclamar e aprender a agradecer. Porque apesar das dificuldades, nós temos muito sim que agradecer. Este é o grande exercício que todos nós temos que fazer, né? Então vamos para as nossas vibrações. Nós vamos então agora nos acomodar confortavelmente, elevar nossos pensamentos a Jesus Cristo e a toda a espiritualidade que nos acompanha sempre. Convidar Jesus para dividir conosco esse fardo pesado que às vezes temos que carregar. Mas só carregamos sozinho porque não convidamos Ele a nos ajudar. Permitir que Ele adentre nossos lares, que faça com sua luz brilhante de amor, irradiando energia, que passe por todos os cômodos de nossas casas, limpando, aliviando-nos de todo mal, de todo sofrimento. Vamos imaginar também Jesus entrando pelos hospitais, passando por todos aqueles que necessitam de ajuda, não só os enfermos, mas também os seus familiares, para que eles possam ser confortados, para que eles possam ser aliviados desse fardo gigantesco que acham que carregam sozinho. Mas, de novo, como o Evangelho disse, cabe a nós convidá-lo e permitir que divida esse peso conosco. E assim, imbuídos de todo o amor que aqui é distribuído pela espiritualidade, nós encerramos hoje nossa participação no Evangelho do Lar. Agora a prece final com a Miriam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, chegamos ao fim de mais um Evangelho no Lar, agradecendo a presença de cada um, a cada ouvinte, agradecendo este momento, pedindo para que vocês nos sigam na rede social, a página da Fraternal, acompanhem toda a programação, compartilhem com seus amigos, nos ajudem a divulgar este Evangelho de luz, nos ajudem a divulgar essa doutrina de amor que a tantos ajudam, que a tantos fortalece. E que possamos seguir nessa semana em paz, com os nossos corações tranquilos e, se Deus quiser, estarmos aqui na próxima semana. Que Jesus abençoe a todos nós. Um grande abraço. Obrigada.